eu vou apresentar algumas ideias aqui a respeito do sistema de representação. Eu comecei a falar sobre este assunto na aula anterior, mas é sempre bom a gente dar uma retomada em alguns aspectos, porque de maneira que eu falei, né, sobre alguns exemplos de números representados em sistemas de ponto flutuante, certo? E é sempre importante a gente lembrar, né, que os sistemas de representação, tá, eles são sistemas em que os números, né, como a gente conhece no nosso dia a dia, especialmente os números que a gente usa para fazer o comércio, né, para fazer medições, para medir a temperatura, eles são representados na base 10. E nosso sistema é chamado de sistema posicional. Você sabe muito bem que na base 10, né, os algarismos usados são de 0 até 9, né? Então a gente tem 10 símbolos, né, que são chamados de algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? E na base 2, a gente tem dois algarismos possíveis, que são o 0 e o 1, certo? E existe uma base chamada de base hexadecimal, que é pouco conhecida. Hoje ela é mais de importância teórica em algumas áreas de conhecimento, principalmente assim a parte mais teórica da ciência da computação. E se vocês pegarem, por exemplo, a descrição matemática de como é que algumas cores são representadas em alguns sistemas que os computadores utilizam, em alguns casos eles usam essa base hexadecimal. Né? Então, essa base tem 16 algarismos, né? Os números de 0 a 9, né, como estão listados ali, e as 6 primeiras letras do alfabeto. Tá? Então, imagine assim, né, para nós que não estamos habituados, né, quando todo e qualquer número, né, é escrito como uma sequência desses 16 símbolos. Tá? Eu nunca estudei detalhadamente a base 16, a base hexadecimal, tá? E hoje, praticamente, nos processadores do mundo inteiro, é usada somente a base 2. Né? Não tem, antes, os computadores, tá, tinham tanto os processadores usavam base 8, como base 10 e base 2. Então era uma confusão, né, esse negócio, que imagina, né? Pegava uma informação num país que a base era 10, aí passava para outro que a base era 2, dava todo tipo de confusão, especialmente quando se fazia pesquisa, né, científica de ponta, assim, então isso gerava muita confusão. Deixa eu só ver uma coisa. Minha dúvida é se a câmera está gravando o que eu estou falando. Isso a câmera está desligada, o microfone está gravando. Pois é. Não, está vendo que está ativado o som aqui? Será que é o som do microfone do... É que daí, se eu ativo a câmera, eu não consigo compartilhar a tela. Então eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que escrever algumas coisas. Talvez o áudio comigo, a pessoa que está longe do computador, falando. Não, é que, por exemplo, nas outras experiências que eu tive, eu escrevi no quadro e nessa câmera tem um microfone. Eu acho que daí tem que fazer uso desse recurso, então. Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o recurso aqui da câmera, eu escrevo aqui no quadro.
Eu aqui vamos para o compartilhamento. Enfim, acho que eu vou fazer isso. Aí acho que vai funcionar. Bom, então, o assunto aqui é a mudança de base. Então, lembra que os números, eles são representados em sistemas posicionais, né? O sistema posicional significa que cada algarismo, né, e não importa se a base é 10 ou a base é 2, né, cada algarismo ele tem um valor dependendo da posição que ele ocupa, né, na sequência. Isso aqui fica melhor. Tá? Então, na base 2, só para a gente recuperar ali, na base 2 a gente tem os algarismos 0 e 1, né? E na base 10 eu tenho os algarismos 0 a 9. Né? E o sentido da palavra posicional, né? Por exemplo, na base 10, né? Vou pegar esse número aqui, ó, 27,5, né? Ele esse 2, ele significa 2 vezes 10 a 1, 7 significa 7 vezes 10 a 0, e o 5, após a vírgula, que é a chamada primeira casa decimal ali, né? Significa 5 vezes 10 a menos 1. Tá? Certo? E mesmo que, eventualmente, eu vejo que em alguns casos, né, nesse sistema posicional, o 0, em alguns casos, é significativo, como a gente diz. Né? Vamos pegar, por exemplo, esse número aqui, ó, 300,28. Né? Ó, quando a gente escreve este número, e a base 10, quando a gente utiliza, a gente não costuma dizer que é base 10, só quando é estritamente necessário, né? Quando o contexto não permite que fique subentendido. Mas, evidentemente, quando eu escrevo 300,28, né, fica subentendido que eu estou usando a base 10. Então, esse 3 que aparece aqui, né, ele equivale a 3 vezes 10 ao quadrado. Né? Aí eu tenho esses dois zeros aqui nas posições imediatamente subsequentes, né? E eu tenho, então, após a vírgula, a primeira casa decimal, que é o 2, e a segunda casa decimal, que é o 8. Né? Ou seja, né, o valor de cada uma das posições, né, corresponde a pegar aquele algarismo e multiplicar por uma potência de 10, né, de acordo com a posição do algarismo na sequência. Daí vem o nome, né, que o sistema é posicional. Se a base é 10, a gente multiplica por potências inteiras positivas. Se o algarismo estiver antes da vírgula, né, olhando aqui, estiver à esquerda da vírgula, ele vai ser multiplicado por uma potência inteira não negativa. E se tiver após a vírgula, cada casa que aparece após a vírgula, cada algarismo que aparece após a vírgula, será multiplicado por uma potência inteira
de 10 como expoente negativo. Agora, a lógica, ela não depende da base. Né? Ó, se a gente utilizar, melhor dizendo, se a gente escrever um número na base 2, vamos pegar o número inteiro primeiro. Né? Então, no sistema posicional, né, observa que não tem nenhum número após a vírgula, né, a gente vai contar aqui, ó, a posição, né, do algarismo sempre da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, corresponde ao expoente 0, expoente 1, expoente 2, expoente 3. Né? Lá na base 10 corresponderia a unidade, dezena, centena e milhar. Né? Como aqui a base 2, ó, a gente conta n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, o desenvolvimento desta sequência na base 2 corresponde a 1 vezes 2 ao cubo, 0 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 0. Tá? Esse é um número inteiro, né, escrito na base 2. Então, vocês vejam que é a mesma lógica naquele desenvolvimento anterior ali, né, na base 10. Tá? Exatamente a mesma coisa. Cada algarismo, no caso apenas zeros e uns, né, multiplicados por uma potência correspondente da base 2. Tá? E se tivermos uma parte fracionária, é a mesma coisa. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 1, 0, 0, 1, 1, na base 2. Tá? Então, sempre tomando esta posição como o ponto de referência, né, que corresponde ao expoente 0, ó, quando a gente conta para a esquerda, 0, 1 e 2. Né? Então, o expoente maior, inteiro positivo, é o 2. Então, a gente vai fazer o desenvolvimento. 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. A parte fracionária, né, vai começar, então, com o expoente menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Neste exemplo, 1 vezes 2 na menos 1, 1 vezes 2 na menos 2. Então, a gente vai considerar que esta aqui, ó, essas duas formas, esses dois exemplos, por exemplo, correspondem, né, a fazer a conversão dos números que estão escritos na base 2. Se eu desenvolver as potências que estão aqui, ó, após o sinal da igualdade, eu vou fazer a conversão desses números para a base 10. Porque, vejam, olhando aqui para o exemplo anterior, se eu multiplicar 1 vezes 2 ao cubo, é 8 na base 10. Certo? Então, eu posso escrever que o resultado ali da primeira potência, 1 vezes 2 ao cubo, é 8. A segunda expressão, a segunda parcela, 2 ao quadrado é 4, vezes 0 dá 0. 2 na 1 é 2, vezes 0 dá 0.
2 na 0 é 1, vezes 1 dá 1. Então, este número é o número 9 lá da base 10, certo? Então, este número na base 2, eu vou escrever ele para, digamos, enfatizar, né? É o 9 da base 10. É por isso que nos livros, se vocês pegarem os livros de ensino fundamental, né, os autores dizem que quando a gente escreve isso aqui, né, isso aqui é um numeral. O número é uma ideia que está no nosso pensamento. Então, são dois numerais diferentes. Ó. Isso aqui é um numeral que representa o número 9 na base 2. Esse aqui é o numeral que representa o número 9 na base 10. Mas é isso quando o número está na base 10. Desculpa, eu tenho que falar mais alto porque... Se fizer isso com o número que está na base 10, ele vai para 2? Não, é assim, ó. Só estou mostrando aqui que quando tu tem uma sequência de zeros e uns, tá? Seja ela uma sequência de números inteiros, seja ela números inteiros e também uma parte fracionária, para tu converter eles para a base 10, né? Porque, digamos assim, ó, qual é a importância disso? É que na comunicação do dia a dia, a gente não está acostumado a representar os números na base 2, né? Mas a gente precisa deles porque nos processadores as operações são feitas na base 2. Né? Então isso aqui é só para dar uma ideia de como é que os computadores fazem essa conversão, porque a conversão da base 2 para a base 10 é tranquilo, não tem muita complicação. Por quê? Ou o número é inteiro, né? E aí tu vai sempre fazer o desenvolvimento de cada algarismo correspondente a uma certa potência de 2, faz a multiplicação. Só que o que eu estou destacando é o seguinte, ó, até aqui, tá, a gente está usando a representação daquele número na base 2. Quando eu faço uso dessa igualdade e escrevo que 1 vezes 2 ao cubo é 8, esse 8 aqui já é o resultado na base 10. Porque não existe 8 na base 2. Tá? Então, o resultado, né, dizer que 10001 da base 2 é igual ao 9 da base 10, é o resultado da conversão do número que estava na base 2 para a base 10. Então, em algum momento, tu tem que fazer a passagem de uma base para outra. Esse exemplo aqui, né, tu tem uma sequência de uns e zeros aqui escritos na base 2. Corresponde a esta soma. 1 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 a 1, 0 vezes 2 a 0, 1 vezes 2 a menos 1, 1 vezes 2 a menos 2. Bom, se tu quiser saber só o que significa isso, acabou aqui. Ah, mas eu quero saber qual é o número que corresponde a esse valor na base 10. Bom, aí eu vou calcular. 1 vezes 2 ao quadrado é 4. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 2 a 0 também é 0. 1 vezes 2 a menos 1 é o 0,5. E 1 vezes 2 a menos 2 é 0,25. Então, este número é 4,5, 4,75, que a gente conhece lá da base 10. Né? Então, na passagem, a gente está fazendo a mudança de base e isso autoriza a gente a usar símbolos. Ó, esses símbolos todos aqui, né? Eles são da base 10. Não existe o 4. Esse símbolo 4 não existe na base 2. Só que essa passagem da base 2 para a base 10 é tranquila. Porque tu faz o desenvolvimento, né? Tu calcula, multiplica as potências de 2 correspondentes aos zeros e uns, ali multiplica e soma. Beleza. A questão é que quando tu tens um número da base 10, por exemplo, tá? E vai converter para a base 2, nem sempre a conversão vai ser tão direta e nem sempre um número que tem representação finita na base 10 vai ter a representação finita na base 2. Vou mostrar como isso acontece. Então, a mudança de base
ela está relacionada com a teoria dos erros no seguinte sentido. Quando tu utiliza um processador, por exemplo, de 32 bits, tá? Aí depende, né, da configuração, mas alguns bits, 4 ou 5 bits, serão usados para armazenar o expoente do 2. Tá? Então, se o computador, digamos que o expoente do 2 vai de menos 128 até 128. Aí são 3 casas. 128 é 2 na 7. 2 na 6, 2 na 7. Né? Então, tu precisa, se for de menos 128 até 128, tu precisa 7 casas decimais, 7 bits para o expoente, tá? Se for em 32 menos 7 vai sobrar 25. Aí os outros 25, tu vai usar um bit para o sinal de mais ou menos, sobra 24. O que tu vai fazer com os outros 24? Vai preencher com zeros e uns para a parte fracionária. Ou seja, vai de vírgula 1, é a primeira casinha ali após a vírgula, até a 24ª casa preenchida com zeros e uns. Tá? 2 na menos 24 não é um número tão pequeno, quer ver? Ó? 2 na 10 é 1048, né? 2 na 20, vamos ver quanto é que é 2 na 20. Alguém tem calculadora? Tem calculadora, por favor? 2 na 20, calcula para nós aí, por favor. Dá em torno de 1 milhão e pouco, acho. Tem uma Aí que essa calculadora não. Tem uma teclinha X na Y. Aí eu acho que entra com 2, X na Y e 20. Aí aperta no igual, eu acho. Quer tentar? Com licença. Eu vou trocar. Aqui, ó. Y na X, acho que é essa aqui, vamos ver. 2. Peraí. Nossa, ficou embaçado. 2. Ó, 2, aperta ali, 20. Tá? Aí tu aperta no igual. Ó, dá 1.048.576. Então, se tu multiplicar ainda por 16, dá em torno de 16 milhões. Em torno de 16 milhões. Então, 2 na menos 24 é 1 sobre 16 milhões, que é um número pequenininho. Né? Certo? Então, hoje, os processadores de 32 bits já não são assim de ponta. Tem processador de 64 bits, e aí tem processador de 128 bits. Então, geralmente, os processadores são com um número de bits que é sempre uma potência de 2. Né? Olá, tudo bom? Tá? Então, veja o que acontece quando a gente faz conversão, né? Conversão da base 10 para a base 2. Aí a apresentação, pessoal, depende muito, né, de como a gente escreve e como a gente interpreta, né, o que. Vou pegar um exemplo de número inteiro primeiro, tá? Pegar, por exemplo, vou pegar uma potência de 2. Vou pegar, por exemplo, este número aqui. 57, né? Então, eu quero saber como escrever este número na base 2. Então, como é que a gente aprende, né, nos livros de ensino fundamental, né, que é um algoritmo bem simples, que usa a ideia de divisão sucessiva por 2. Então, aí, como é que é feito? Vamos fazer de duas formas aqui, que são equivalentes, tá?
pega o 57 e divide por 2. Aí, tu vai fazer a divisão, é sempre a divisão inteira, e sempre vai sobrar 1 ou 0. Porque quando a gente divide por 2, se o número é par, o resto é 0. E se o número é ímpar, o resto é 1. Tá? Então, a gente vai colocar aqui o resultado e já o resto, porque senão vai ficar muito... Né? Ó, dividindo 57 por 2 dá 28, né? 28 vezes 2 é 56. Então, vai dar 28 a divisão e vai sobrar 1. Beleza? Aí eu pego este número aqui, que é o resultado da primeira divisão, né? A parte inteira da primeira divisão, e divido novamente por 2. Eu vou fazer isso sucessivamente. Ó, vai dar 14 e vai sobrar 0. Divido novamente por 2. Vai dar 7 e vai sobrar 0. Divido novamente por 2. Vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Divido por 2. Quanto dá? Dá 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Divido novamente por 2. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. É importante. Quando eu dividir 1 por 2, como 1 é menor que 2, quantas vezes cabe? Cabe 0. Que é uma divisão inteira. 0 vezes 2 é 0, sobra 1. Então, quando aqui dá 0, isso errou. Porque agora, toda vez que eu dividir novamente por 2, vai dar 0. 0 sobre 2 vai dar 0. Então, daqui em diante, não vai dar nenhuma contribuição. E aí, a gente lê essa sequência, né, de algarismos, uns e zeros, né, de baixo para cima, nessa representação aqui, nessa conversão, né, do número 57 da base 10 para a base 2. Ó. Então, o 57... O último 0 entra, Não, ele não vai entrar porque não vai contar. Não, ele só serve para o seguinte, quando aqui... Ó, quando não vai funcionar, não vai Isso, funcionar mais. porque as próximas divisões vai dar tudo 0. Né? Exatamente. E como a gente vai ler de baixo para cima, né, não adiantaria eu botar o 0 aqui antes desse 1, porque né, corresponderia a 0 vezes 2 na n, que daria uma contribuição nula. Tá? É só para... Porque assim, tu pensa assim, como é que uma máquina faria para ela parar? Tem que ter um critério. O critério é, quando a divisão der um número inteiro igual a 0, aí a máquina para. Então, pegando e fazendo a leitura, né, e a gente vai escrever os algarismos 1, 1, 1, 0, 0, 1, que representam, então, aquele número 57, né, na base 2. Então, é sempre interessante, né, pessoal, a gente lembrar das potências de 2, aquelas que são as primeiras, porque a gente tem uma ideia. Observa, 2 na 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 2 na quarta é 16. 2 na quinta é 32. E 2 na sexta é 64. Então, como eu calculei aqui os 57, né, converti os 57 da base 10 para a base 2, a maior potência de 2 que pode aparecer é 2 na quinta. Porque 2 na sexta já daria 64. Então, observa, agora conta aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Está certo. Porque 2 na quinta é a maior potência de 2 que tem que caber aqui no 57. Se tivesse mais um aqui, seria 2 na sexta já. Daí ia passar de 57. Né? Então, se tu quiser verificar, né, que o cálculo realmente está correto, conforme a gente viu ali, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 2 na quinta, 1 vezes 2 na quarta, 1 vezes 2 ao cubo, correspondente ali aos 3 primeiros algarismos iguais a 1, 0 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 na 1,
mais 1 vezes 2 a 0. Aí tu tira a teima, né? Tu vai ter a verificação de que o resultado está correto. Que vai dar 32 mais 16 mais 8, que dá 0 mais 0 mais 1. Ó, 32 mais 16, 48. Mais 8, 56, mais 1, 57. Então, realmente, né, aquele número ali é a representação do 57 na base 2. Tá? Então, eu recomendo, assim, principalmente quando for um número muito grande, né, da ordem de milhar, dezenas de milhar, né, de repente vai fazer a conversão para a base 2, faz dessa forma que daí tu fica tranquilo, né, e faz a verificação lá no final. Ok? Bom, mas eu chamo a atenção, né, de que essa representação aqui é aquela que a gente está familiarizado no nosso dia a dia, porque a nossa formação, ela vem lá do ensino fundamental, né, trabalhando com os números escritos na base 10 nesse formato. Mas eu comentei com vocês na semana passada que os números nos processadores, né, eles são escritos no chamado formato normalizado. Né? Então, no formato normalizado, seja na base 10, seja na base 2, né, os números vão ser representados de uma outra maneira. Tá? Digamos lá que tu tenha um sistema de base 10, tá? Uma calculadora, por exemplo. Então, este número aqui, ó, ele é escrito como 0,57 vezes 10 ao quadrado. Certo? É um formato que vai deixar a parte inteira sempre igual a zero, vai colocar o primeiro algarismo aqui após a vírgula, sempre vai ser diferente de zero, sempre. E aí a gente vai ter lá, né, um certo número de casas e uma potência da base, no caso da base 10. Né? Por que multiplica por 10 ao quadrado? Porque a vírgula, né, vai caminhar 2 casas para a direita aqui e vai dar o 57 tá, como resultado final, que é o valor. Né? Agora, se a base for 2, né, este número vai ser 0,111001 multiplicado por 2 na sexta. É aquilo que eu estava falando para vocês antes. Né? Quando tu tem lá um processador com 32 bits, 64 bits, né? Uma parte dos bits é para representar o expoente e a outra parte, que é a quantidade maior, é para essa parte chamada de parte fracionária. Né? E, de novo, né,
a expressão normalizado é que o primeiro algarismo aqui, após a vírgula, ele é sempre diferente de zero. Então, na base 2 tem que ser 1. Tá? Só o primeiro. Os demais, eventualmente, podem ser iguais a zero, mas o primeiro não. Por que isso, né, pessoal? Porque daí tu evita que se gaste energia à toa, digamos assim, porque tu imagina, se tu não padronizar, né, aí tu pode pegar o número 0,057, isso aqui é a mesma coisa que 0,57 vezes 10 a menos 1, isso aqui é 0,0057 vezes 10 a 1, então tem um monte de representações diferentes do mesmo número. Então, evitando esse problema, né, tu evita essas situações aqui. Né, tu exige que a primeira casa seja sempre diferente de zero, aí tu fixa uma regra, tu vai fazer com que a vírgula seja posicionada, seja na base 10, seja na base 2, através dessa multiplicação aqui, tu vai ajustar aqui no expoente. Tá? Então, com isso, tu consegue resolver, né, e padronizar a representação. Mas isso sem a gente converter, né, Sérgio? Não, independente de conversão. Tá? Ó, pensa assim, vamos supor que tu desenvolva e faça um programa que faz cálculo direto no processador. Então, ele não vai te mostrar só no final. Quando ele fizer os cálculos no processador lá, ele vai usar tudo base 2, certo? Então, nas operações, ele sempre vai usar o formato normalizado lá da base 2. Tá? Então, independente de ser ou não feita a conversão. Na calculadora, que usa a base 10, em geral essas calculadoras científicas usam a base 10, eles também vão fazer uso da representação normalizada lá na hora de fazer o cálculo. Quando ele mostra para a pessoa, o usuário ali, né, fazer a leitura, ele não vai escrever 0,57 vezes 0 agora, ele vai escrever 57. Tá? Mas lá, onde faz o cálculo, é o formato normalizado. E uma coisa, o expoente que está no 2, como é que você pode ter o número de casas? Isso, a regra da posição da vírgula é a mesma que tu usa na base 10. Exatamente. Tá? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que tenha o número na base 2, 11,001 na base 2. Né? A gente diz 11, mas na verdade, né, é 1. Então, essa aqui, ó, tu vai jogar a vírgula para lá. E tu vai multiplicar. Bom, aqui 6 parentes não precisa. Ó, 1, 2. Aí vai multiplicar por 2 ao quadrado. Entendeu? Porque quando tu multiplica, né, por 2, a vírgula caminha uma casa para a direita. Multiplica por 2 ao quadrado, caminha 2. É a mesma coisa que acontece aqui. Bom, então chega no ponto aqui, né? Isso aqui é um número inteiro. Tá? Então, quando a gente tem de converter um número inteiro da base 10 para a base 2, faz essas divisões sucessivas até que o resultado lá, a parte inteira da divisão seja zero, e aí o processo termina. Tá? Agora, se o número não for inteiro, aí vai ser diferente o processo. Mas se for um número estupendo, assim, tipo, muito alto, a gente faz desse jeito. Número inteiro? É. Vai. Por isso que eu comentei, que é bom sempre tu fazer essa correspondência, né, com as potências de 2, porque, cara, se tu pega, por exemplo, um número da ordem de milhões, né, vai fazer a conversão para a base 2, manualmente, é bem complicado de fazer. Aí, qual é a minha sugestão, se tu precisar fazer isso? Pega e faz no Excel. Tá? Aí tu consegue fazer uma seleção sempre ali do resto, né, que é 1 ou 0, aí tu vai ordenando, aí tu consegue fazer, porque fazer manualmente, ela pega um número aí da ordem de milhões, é um negócio realmente trabalhoso, tá? Mas vamos ver o que acontece
se o número não for inteiro. Então, digamos lá que tu tenha um n igual a, sei lá, 0, D1, D2, etc. Dn, né, na base 10, né, tu quer converter esse número para a base 2. Né? Bom, então assim, pessoal, qual é a lógica, né, desse procedimento aqui? É através, ora, como eu fiz a conversão, né, de um número inteiro através de uma divisão sucessiva por 2, se eu quiser converter um número não inteiro, que está escrito na base 10, para a base 2, eu vou fazer sucessivas multiplicações por 2 deste número, tá? Até que o resultado da multiplicação dele, uma parte fracionária igual a 0, vou esperar vocês copiarem, depois eu volto aqui a explicar. Ó. A gente vai pegar e vai multiplicar sucessivas vezes o número por 2. Tá? O que vai acontecer? Toda vez que eu multiplico um número da forma 0, D1, D2 por 2, observa, o resultado, né, sempre vai dar um número que vai ser com a parte inteira igual a 0. Imagina que tu pega, por exemplo, 0,25. Né? Quando tu multiplica por 2, dá 0,5. Agora tu pega o número 0,7. Quando tu multiplica por 2, dá 1,4. Ok? Então, quando a gente multiplica um número 0, alguma coisa por 2, o máximo que vai acontecer vai dar 1, alguma coisa. Então, a parte inteira sempre vai ser 0 ou 1. A parte inteira da multiplicação, o resultado da multiplicação. Aí a gente vai pegar essa parte inteira, que vai ser a sucessão das partes inteiras, vão ser as casas após a vírgula do número na base 2. Aí tu descarta essa parte inteira e bota ali como sendo as casas após a vírgula na base 2, e tu vai pegar a parte fracionária que restou e vai multiplicar por 2. Então tu vai sempre pegar a parte inteira para escrever como a expansão na base 2, e o que sobrar, que é a parte fracionária, tu continua multiplicando por 2. Se em determinado momento essa multiplicação der a parte fracionária igual a 0, o processo é finito. Se não, se tu nunca conseguir tornar a parte fracionária igual a 0, significa que na conversão da base 10 para a base 2, aquele número não terá uma representação finita. Como acontece na base 10, por exemplo, quando a gente divide 1 por 3. Né? 0,3333. É uma representação infinita de um número na base 10. A mesma coisa acontece, em alguns casos, quando a gente converte da base 10 para a base 2. Tá? Então, eu vou explicar aqui através de alguns exemplos, aí vocês vão entender bem esse processo. Tá? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Pegar um número que primeiro vai dar uma representação finita.
Beleza? Então, vamos fazer assim. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer essa sequência de operações. Né? Vou pegar aqui o 0,375. Vou fazer uma apresentação como geralmente nos livros os autores apresentam. Tá? Multiplico por 2 da forma que ela usual que a gente conhece lá na matemática do ensino fundamental. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 7, 14, mais 1 dá 15. 2 vezes 3, 6 mais 1 dá 7. 0,75. Ó, então isso aqui, ó, vamos fazer assim, ó, vou chamar de A1. Ó. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que 0,375 na base 10 é 0,1 A1, A2, A3, etc. na base 2. Tá? Então, multiplicamos o 0,375 por 2, dá 0,75. Significa que o primeiro algarismo, após a vírgula, ali na representação do número 0,375 da base 0 na base 2, é o 0. Aí a gente descarta esse número e pega só a parte fracionária aqui. Ó. Independente de ser 0 ou 1, a gente vai pegar isso aqui. Vai pegar o 0,75 e vai novamente multiplicar por 2. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 7 é 14, mais 1 dá 15. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 1,5. Então, esse daqui é o A2. Aí, de novo, descarto A2, o que sobrou? 0,5. Vou botar 50, mas não precisa, né? Vou botar 0,5. Esse 0 aqui, nada vai contribuir. Multiplico por 2. Ó, 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 0, 0 mais 1 dá 1. Ó. Agora, parte fracionária deu 0, acabou. Aqui o dígito a preço. É? Então a conclusão é 0,375 na base 10 é igual a 0,011 na base 2. Veja que quando a gente faz esse cálculo, né, a conversão ela não vai resultar no formato normalizado diretamente. Tá? Isso a gente pode se preocupar depois, se precisar. Tá? A conversão não tem esta restrição. Tá? E lembre-se sempre, em qualquer caso, vocês podem fazer a verificação. Tá? Ó, vamos fazer a verificação de que realmente o cálculo, de repente a gente erra alguma continha ali, vai que eu faço a verificação, me dou conta, posso lá refazer. Tá? Ó, este 0 é inteiro, na parte inteira não conta. Né? Esse primeiro 0, multiplicado por 2 a menos 1, após a vírgula ali. Depois, 1 vezes 2 a menos 2, 1 vezes 2 a menos 3. Né?
2 é menos 1, 2 é menos 2, 2 é menos 3. Como 2 ao quadrado é 4, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 mais 1/8. Tá? Se vocês dividirem 1 por 4, vai dar 0,25. 1 dividido por 8, 0,125. Somando os dois, que é o 0,375 lá, dado inicialmente. Então, realmente, a conversão realizada, né, representa o número 0,375 na base 2. 0,011. Se fosse 0,0375, ia começar um zero na frente. Se aqui tivesse 0, Aí ia começar o cálculo. ia ter mais casas após a vírgula aqui, na base 2 também iguais a 0, né? Porque corresponderia a dividir por 10. Dividir por 10 é a mesma coisa que, aproximadamente, né, dividir por 8, um pouquinho mais do que dividir por 8. Né? Então, tu observa que quando tu divide um número por 10, tá, isso equivale a dividir esse número 3 vezes por 2. Então, como é um processo de multiplicação, tá, vai ter mais dígitos iguais a 0, né? Porque, quer ver, ó, vou fazer rapidinho aqui, se botar este número, quando multiplicar por 2, ó, vai dar 0,075. Né? Tem um zero a mais aqui, né? Certo? Não é isso? Acho que é, né? Porque 2 vezes 5 é 10, 7, 14 vai dar 15, 2 vezes 3, 6 mais 1 dá 7, 2 é 0, 0. Né? Então, ó, esse aqui é 0. Aí tu vai dividir novamente, vai multiplicar novamente por 2, né? Vamos multiplicar novamente por 2, ó. Em vez de dar 1,5, vai dar 0,15. Né? Tá? Então, tu vê, ó, tu vai ter esse aqui igual a 0 e esse aqui igual a 0. Quando tu multiplicar por 2, vai dar 0,3. Então, tu vê, vai dar 3 vezes 0, vai dar mais uma vez 0 aí. Quando tu multiplicar por 2 aqui, ó, vai dar 0,6. Então, só vai dar 1, quando tu multiplicar por 2, é o 0,6. Tu vai ver 1, 2, 3, 4 zeros. E quando divide por 10, equivale a dividir por 8. Dividir por 8, só que como aqui a multiplicação sucessiva por 2, né, tem que multiplicar por 3, por 2, 3 vezes. E meia. Para dar 10. Para compensar. Mas não tem problema, pode ter vários. Porque se o número é muito pequeno, né, a tendência é que na base 2 ele ter as primeiras casas iguais a 0. Bom, ocorre que tem números, isso é uma coisa muito interessante, que a gente vai ver aqui, tem números que, quando a gente escreve na base 10, eles têm representação finita, né? O que significa representação finita? O número de casas após a vírgula, quando é um número fracionário, né? O número de casas após a vírgula é finito. Tá? É 5, é 10, é 1. E, curiosamente, quando converte alguns desses números para a base 2, eles não têm representação finita. Vou dar um exemplo. Tá?
professora não está focada, Oi? não está numa coisa adequada. Sabe que, pois é curioso isso aí, não sei. O que acontece aqui? Pois é. Não sei o que fazer aqui para. Ela estava focada até Pois é, será que. Tava ruim, né? Não sei se a minha vista ela menos pior. Ela forçava. Pois é. Mas agora, o que fazer? Eu não sei. Tentar desaproximar e aproximar de novo. Vai fora. Agora foi. Melhor? É que aqui, ó, meio numa vista no monitor, horrível. no monitor, a imagem mas tá ruim, né? Talvez, não. Não é, eu não tô tão cego. Não, tô cego, mas não tô tanto assim. Pois é. Quem deixou o óculos lá na Bahia, tá bom. Cada câmera é diferente da outra. Sabe, eu me dava com saudade do óculos. Vai, é mais fácil de ver. Ficar 20 vezes isso aí no coisa, eu não ia por entender. Aí no Zoom ali, Ah, é muito ruim. a matemática é que uma coisa assim, tem que se concentrar, esquecer do celular, esquecer de tudo, né? E uma coisa que eu comento com meus alunos que tem que continuar usando o caderno. Pessoal, se ficar só no computador e não anotar, para mim, pelo menos, dificulta eu entender as coisas. Eu tenho que escrever. Eu tenho que imprimir. Eu não faço, eu esqueço qual é o caderno, só fico assistindo a aula, quando eu consegui anotar a aula. Porque parece assim, se tu ficar só assistindo, vai dando uma preguiça, sabe? Vai ficando cansado. Então, tu tendo o exercício ali de, agora eu vou parar, vou escrever, vou fazer um cálculo, parece que ajuda a compreender melhor as coisas. Então, isso eu noto que a gente tem que ter muita disciplina, assim. Por exemplo, eu fico pensando, né? Quando eu assisto um vídeo, o que eu faço? Eu rodo um pouquinho o vídeo e faço uma pausa, aí faço algum cálculo, depois prossigo. Se eu ficar só assistindo o vídeo, que vai me dando um sono, vai me cansando, né? Se torna improdutivo. Sim, eu chego direto do trabalho e vou ver a aula. É horrível. Eu acho que para melhor aproveitamento, tem que procurar fazer alguma atividade, assim, pegar o caderno, escrever alguma coisa. É estranho essa imagem, viu? Agora aqui não tem muita opção de mexer aqui na... Nossa, eu acho que esse é mesmo. O pessoal de casa vai sofrer depois. Né? Bom, então aqui, ó, vou mostrar para vocês o seguinte, converter o 0,1, né? Agora. Melhorou? Mas eu não É isso. não melhora. Mas aqui no monitor do computador, que eu acho que é próximo do que o pessoal vai ver, tá legal. Viu? Então, pessoal, esse exemplo aí, ó, é o que a gente faz, né, quando a gente percebe que o processo é infinito, né, a gente usa um critério de parada. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse cálculo aqui. Se até 8 algarismos após a vírgula o processo não se encerrar, a gente faz um truncamento, né, só para ter uma ideia do resultado aproximado. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar 0,1 vezes 2 dá 0,2.
Vou botar aqui o primeiro dígito após a vírgula deste número escrito na base 2. Descartamos, jogamos 0,2. Multiplicamos por 2. Vai dar 0,4, tanto aqui no dígito A2. Descartamos, então, essa parte, fica 0,4, multiplica por 2. 0,8. Aqui é a terceira casa decimal, quando a gente escreve esse número na base 2. Repetimos o processo, multiplicamos por 2, vai dar 1,6. Então, a quarta casa, após a vírgula, é a primeira casa diferente de 0 que apareceu aqui. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Ó, vai descartar isso aqui, né? Dá 0,6. Quando multiplicar por 2, vai dar 1,2. Ou seja, a casa 5 vai ser 1, né? Aí quando fizer aqui, ó, vai dar um resultado que já obteve lá atrás, né? Já obteve o 0,2 aqui. Então, esse dígito aqui, que é o sexto, ele é igual ao segundo. Ora, se o sexto é igual ao segundo, o sétimo vai ser igual ao terceiro. Né? Então, esse processo vai se repetir. E qual vai ser a quantidade? Lembra que lá no ensino fundamental a gente chama, né, de dízima periódica, quando ocorre uma repetição? Aqui a gente não pode usar o termo dízima periódica, porque a base não é 10. Mas também ocorre um período. Tá? Aqui o período vai ter comprimento 4. Vai se repetir de 4 em 4. Porque observa, ó, 0, 0, 1, 1. Este 0 aqui é igual a 2. Então, vai dar 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Tá? Certo? Então, esse processo é infinito. Tá? Então, ocorre só para a gente deixar claro aqui, né? Vou fazer aqui o próximo. 0,8. A 7, né? Que é igual a 3. Então, essas 7 primeiras casas decimais mostram que o processo vai ser infinito, né? E os algarismos, após a vírgula, vão se repetir de 4 em 4 posições. Tá? Nós vamos ter aqui, ó, o A2, o A3, o A4 e o A5 nessa sequência. 0, 0, 1, 1. Aí vai vir 0, 0, 1, 1 e assim por diante. Daí a gente vai escrever assim. Vai ter... Bom, então, como eu dei conta aqui, né? Esse repete de 4 em 4. Vou escrever isso aqui. Vamos botar 3 pontinhos assim, ó. Então, é uma forma de dizer que a representação deste número na base 2 não é infinita. Então, a representação de 0,1 na base 2 não é infinita. Ora, aí tu pensa, nos computadores, né, todos eles, independente do fabricante, tem uma quantidade finita de bits. Então, significa que quando a gente número é representado na base 2, num processador de base 2,
ele vai ser representado de modo aproximado. Uma coisa, se tipo, tem, sei lá, 21,1, que é representado na base 2 entre 2 vírgula, né? Eu tenho 21,1. Sim. Representar ele na base 2. A parte do 21, quando eu faço transformação, ele fica em 2 vírgula. Sim, que daí a gente vai ter que fazer separado a parte inteira, vai fazer daquele jeito anterior ali, vai dividir por 2, certo? Aí tu divide por 2, obtém a parte inteira. Tu pega o número após a vírgula, o 0,1, e aí tu soma as duas. Porque pensa assim, se tu tiver um número, vou pegar, para finalizar, não sei como é que estamos no tempo ali, vamos pegar um número... 53. Oi? 53. Tá. Então, já passou do tempo, né? Não, 7. Não, termina às 15 para 7 agora. Mas termina às 7? Não. Ah, é às 7. Foi assim. É verdade. Isso. Vamos imaginar que tu tem um número... Tá, vou pegar aqui o número 10,75, né? Na base 10. Aí tu quer converter para a base 2. Tu vai pegar primeiro a parte inteira e vai fazer aquela divisão por 2, tá? Aí tu vai dividir 10 por 2, dá 5, sobra 0. Divide por 2, dá 2, sobra 1. Divide por 2, dá 1, sobra 0. Né? Divide por 2, dá 0, sobra 1. Ok? Então, lendo aqui de baixo para cima, né? Significa que o 10 é 1, 0, 1, 0 na base 2. Ó, dá para fazer de cabeça aqui, ó. 2 na 0, 2 na 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo aqui é 8. Isso aqui não conta. Esse aqui é 2. 8 mais 2 realmente dá 10. Perfeito? Bom, aí tu fez a parte inteira. Aí tu pega a parte fracionária, faz o processo de multiplicação por 2. 0,75 dá 10, 15 dá 1, 1,5. Está aqui o primeiro dígito. 0,5 multiplico por 2 dá 1,0. Bom, quando der 0 aqui, encerrou o processo. Então, tu vai ter, né, 0,75 na base 2, que é 0,11 na base 2. E aí tu conclui, né, que o 10,75 é a soma dessas duas quantidades. 10,75 na base 10 é 10,11 na base 2. Obrigada. Tá? E daí tu, né, tu faz separado e depois só soma, porque uma não vai interferir na outra, né? E os processos são processos praticamente inversos. Então é bem tranquilo fazer dessa forma. E de novo, né, se eventualmente aqui der uma parte como aquela do 0,1, aí tu faz até um certo ponto, identifica ali o período. Bom, então para encerrar aqui, né, pessoal, concluir, o que esses exemplos mostram, né, é que
essa conversão de base 10 para base 2, ela, quando se trabalha com números inteiros, ela é tranquila, não gera nenhuma diferença, mas quando a gente trabalha com a parte fracionária, o que vai acontecer? Pelo fato do processador ter uma quantidade finita, né, de bits, tu vai desenvolver isso aqui até, digamos, 16, 32 bits, ou 64, etc., e vai truncar o processo. Tá? Só que esse truncamento vai ocorrer numa posição que é tão avançada aqui, que não vai, na maior parte dos casos, produzir uma perda significativa. Tá? Então a gente nem nota, né, que existe eventualmente essa pequena diferença. Muito bem, pessoal. Então acho que a gente pode encerrar aqui, né? Eu agradeço aí a participação de vocês. A gente sabe que está no momento aí de retomar as atividades presenciais, né? E que, vamos ver se no mês que vem, eventualmente tem uma adesão maior aqui da turma, vamos ver como é que o pessoal vai dar continuidade aí, né? Porque também eu tenho ouvido que, para vocês que são mais jovens, a vacinação está chegando, né? Eu já tomei 24, né? Aqui em Porto Alegre. Viamão já está em 18. Isso, Viamão está mais adiantado. Eu Também tomei 8 anos, na minha cidade está 25. Aí, como eu trabalho em Santa Rita, está 21. Eu peguei o atestado, o comprovante da firma, disse que era do meu pai, a empresa, e tomei a vacina. Então, isso vai deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, eu acho, depois de tomar a segunda dose do Detmint. Mas é que a variante está vindo, muita gente já tomou, tá morrendo. Isso aí, assim, mas isso aí pode acontecer também com outras doenças, né, que a própria gripe, né? Quando a gente toma uma vacina contra a gripe, tu não fica 100% imune da gripe. E a gripe, em alguns casos, pode levar à morte também. Só evita de tu morrer, né? Assim. É? A vacina da Covid vai evitar de tu morrer. Tu não vai pegar. Então, porque, claro, tem esses casos das pessoas que ainda assim desenvolvem, né, o caso mais grave, mas o que dizem é que ela protege, né, um bom percentual protege dos casos mais graves. Então, a gente tem que confiar nisso. Então tá, pessoal. Vou encerrar aqui a nossa atividade de gravação.